Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço aí pra dar aquela moral e divulgação no vídeo. E se tu tá bolado com os resultados de ontem, olha, pode deixar o seu dislike. Bom, vamos comentar um pouquinho primeiro os resultados de ontem, depois eu coloco a classificação na tabela e comento para vocês aí a minha análise a respeito de toda essa situação. Primeiro, tivemos ontem alguns jogos que não foram favoráveis a gente. Por exemplo, o Bragantino venceu em casa o Fortaleza. Outro resultado péssimo foi a vitória do Atlético Goianiense fora de casa contra o Ceará. Ganhou de virada por 2-1 e ó, pegou o elevador e subiu. E hoje nós temos dois jogos cruciais para as pretensões do Vasco. O próprio jogo do Vasco contra o Fluminense em casa e é o último jogo da rodada. A gente já vai entrar em campo sabendo o resultado de Sport e Curitiba, que pode jogar uma pressão ainda mais para cima da gente. Menos mal que o Botafogo perdeu de virada para o Internacional. O Botafogo, que por sinal virou lanterna do campeonato. O Goiás vem nos últimos 4 jogos de 2 vitórias e 2 empates. E eles empataram com o Grêmio, que meteu um 4-0 na gente. E o Goiás foi a 20 pontos e empatou com o número de pontos com o Botafogo. Mas já tem um número de vitórias superior. Em caso de vitória do Vasco contra o Fluminense e vitória do próprio Sport contra o Curitiba, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento continuará sendo o Vasco. A gente não vai sair da zona, vamos ter 27 pontos. E o primeiro fora da zona vai ser o Sport, o Bahia e também o Atlético Paranaense com 28. O Botafogo já fica a 8 pontos do primeiro time fora. Essa rodada, em caso de vitória de Vasco e Sport, praticamente aí rebaixa as 3 equipes de baixo: Coritiba, Goiás e Botafogo. Então, para nossa própria pretensão, a gente tem que ganhar de qualquer jeito, porque em caso de vitória, ainda que o Sport vença, a gente respira, a gente cola nos times ali que vão ficar 3 times com 28 pontos, mas ainda continuamos na zona. Lembrando que os 2 próximos jogos do Vasco são difíceis pra caramba. A gente vai pegar o embaladíssimo Santos em São Januário e depois o Atlético Paranaense, que vocês sabem que toda vez que a gente vai lá, além de perder, a gente na maioria das vezes volta com uma goleada na mala. Jogando bem limpo para vocês, tem que voltar a ganhar o freguês, que nem freguês nesse ano o Fluminense tem sido. 2 jogos, 2 vitórias para o Fluminense. Então a gente tem que quebrar esse tabu. Vencer o Fluminense nessa temporada, dar uma baita de uma secada no jogo do Sport. E até em caso de vitória do Curitiba, que em tese é um resultado bom, a gente sai da zona, mas o Curitiba continua colando na gente ali. Então acho que o melhor resultado é um empate nesse jogo, que a gente tira 2 pontos das 2 equipes e começamos a respirar na tabela. Então vou chamar esse jogo aí de matar ou morrer. Se o Vasco vence, ele mata as equipes de baixo ali, e se a gente perde, a gente praticamente, ó, se enforca. Faltarão 12 rodadas aí e a gente a 4 pontos do primeiro time fora da zona e as equipes de baixo ali já bem coladas na gente, principalmente se o Curitiba vencer o Sport, que inclusive nos ultrapassaram na tabela. A gente empata em número de pontos, vai ter o mesmo número de vitória, porém o saldo de gol do Curitiba vai ficar melhor que o nosso. E eu quero te ouvir, qual é a tua expectativa para a partida de hoje? Você realmente acha que esse jogo é extremamente importante? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, agora que a gente acabou de falar da parte futebol, campo e bola aí, que é o que todos nós gostamos, infelizmente temos que falar novamente um pouquinho da pauta política. Mas antes, se liga, galera, vocês sabem que a OneFootball ela é um espetáculo. Além de te dar tudo de graça, jogos do campeonato alemão e do campeonato francês e notícias na palma da sua mão, tudo de graça. Olha a baita novidade que ela trouxe para mim dizer para vocês aí. Vai rolar um concurso lá na OneFootball que eles vão distribuir 1 milhão
de FIFA Point. Você que é fifeira, adora jogar um FIFA, você pode concorrer. Lembrando que esse 1 milhão de FIFA Points não vai para uma única pessoa, vai ser dividido para várias pessoas e você pode ganhar. Diguinho, como é que eu faço para participar desse concurso e ganhar esses FIFA Points? Aqui na descrição do vídeo tem aí o link da OneFootball para você ver como é que você concorre. É só clicar aí e você vai poder concorrer. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, galera, vamos falar agora um pouquinho da parte política. Bom, se ontem nós vimos uma treta lá no Twitter entre Levinciano e Vitor Roma, hoje a parada é briga de cachorro grande. A discussão são as narrativas de como foi certo ou qual foi errado a eleição do dia 7. Pois bem, o Levinciano vai colocar sem mimimi, veja qual foi a ordem correta da cronologia da eleição do dia 7, e o Jorge Salgado vai dar uma espetada e uma agulhada de volta. Vamos às narrativas. Primeiro eu vou trazer o posicionamento lá no Twitter do Levinciano, logo em seguida eu coloco para vocês do Jorge Salgado. Confere aí. Vamos relembrar os fatos, família vascaína, sem mimimi e sem narrativas fictícias. Hashtag não vai ter golpe, hashtag vai dar Vasco. Eleições do Vasco 2020, cronologia dos fatos. 5 de setembro, junta marca eleição para o dia 7 de novembro. 7 de outubro, prazo de inscrições das chapas. Somamos mais Vasco, sempre Vasco, rumo certo e aqui é Vasco, se inscreveram. 28 de outubro, prazo para protocolar as chapas na secretaria do clube, conforme estatuto. 3 de novembro, Campelo tenta acordo com Mussa e candidatos. Mussa ignora e não comparece. No mesmo dia, estava na justiça obtendo liminar para a eleição dia 14/11 online. 4 de novembro, Levin publicamente pede que Mussa suspenda o processo junto com ele para discutirem um consenso. Mussa ignora e Levin entra na justiça para fazer valer o estatuto. 6 de novembro, Justiça determina a eleição dia 7 de novembro conforme estatuto. 7 de novembro, 3.447 sócios votam na primeira eleição direta do Vasco desde 1921. Um sucesso de assiduidade, mais sócios do que na eleição de Flamengo e Corinthians. Quase às 21 horas, Mussa consegue eliminar no STJ, que é caso de polícia, pois não seria matéria de plantão e nem de competência do STJ. 10 de novembro, Mussa convoca eleições com base nessa decisão flagrantemente absurda. Júlio e Salgado aceitam o papelão de fazer parte disso. Enquanto isso, a pedido de alguém, o presidente do STJ senta na medida impedindo seu regular processamento. 14 de novembro, eleição factoide é anulada em horas, assim que a medida é distribuída para o ministro Cuevas, que reconhece a incompetência do STJ, tornando a decisão do presidente nula e sem qualquer efeito. 17 de dezembro, TJRJ decidirá de forma definitiva, pois o STJ assentou a jurisprudência de que revisar tutelas antecipadas é matéria de fato, vedado pela súmula 7. Bom dia, vascaínos. O candidato Levin justifica a quebra de acordo do dia 3/11 como uma atitude de outra pessoa que nem esteve na reunião. Mera desculpa. Enfim, seguimos na proposta de relembrar a cronologia dos acontecimentos que culminaram na eleição nula do dia 7. 3/11 à tarde, reunião dos candidatos em São Januário. 3/11 à noite, decisão judicial determinando a eleição no dia 14/11. 4/11, candidato Levin recorre à justiça para a eleição presencial no dia 7/11. 6/11 às 20 horas e 30 minutos. Liminar determina a eleição presencial no dia 7/11 com 12 horas de antecedência. Petição do candidato Levin baseada em edital irregular feito por Campelo, que já havia sido cancelado pela Justiça no dia 2/11. Vantagem indevida para a chapa do candidato Levin. Sócios do Vasco impedidos de votar por eleição em cima da hora e por formato exclusivamente presencial durante a pandemia. 7/11 às 9 horas. Abertura da eleição. Chapa mais Vasco protocola protesto junto à mesa diretora. 7/11 às 8 horas.
decisão liminar do presidente do STJ, suspendendo a eleição. 8/11, às 2 horas da manhã, urnas são violadas. 13/11, lista de eleitores desaparecida é entregue na secretaria do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, galera, tá feito o registro das duas partes aí. O Levinciano colocou o seu posicionamento, o Jorge Salgado também. E a minha opinião, vocês já estão careca de saber, eu acho que a eleição válida é a do dia 7, que foi de forma presencial, como diz o estatuto. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, vai levar a narrativa conforme seus próprios interesses. Por exemplo, houve aquela primeira reunião que o Mussa não quis ir, né? Aí o Levin diz o quê? Pô, ele que furou a parada, não foi, depois na surdina foi lá e moveu uma ação na justiça que conseguiu de fato mover a eleição para o dia 14. Aí o Levin no dia seguinte diz que não vai fazer reunião ciente de que ele já vai entrar na justiça, né? E aí o que acontece? Ele vai na reunião e coloca na justiça e volta a eleição valer pro dia 7, como já tinha sido combinado lá atrás. Aí o Levin usa em seu favor de que o Mussa não foi para a eleição, né? E por isso não houve acordo na surdina, ele tentou mover pro dia 14. E por outro lado, a galera da Mais Vasco usa o mesmo argumento, que teve uma primeira reunião que o Levin foi, e aí na segunda ele já não foi e moveu uma ação na justiça. Então cada um puxa pro seu lado, e a galera que é base, apoiadora, sócio, torcedor, escuta aquilo que te interessa, já que ele vai votar num ou no outro. Enfim, a minha opinião eu já dei, acho que a eleição válida foi do dia 7, que teve o Levin como vencedor, e se independente de quem venceu, se fosse Salgado, Musso, Campelo, Frias, a minha opinião seria a mesma, até porque vocês estão careca de saber que eu não apoiei a candidatura de ninguém. Então, na minha opinião, a decisão correta é a eleição do dia 7, e dia 17 agora, na próxima quinta-feira, teremos um martelo definitivo batido no TJ pelo desembargador Camilo Rulieri, mais o colegiado do TJ. Enfim, quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se não gostou, pode deixar o dislike também. E dá essa moral, se inscreve aí no canal, porque quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento aqui em volta, Vasco, tamo junto. Valeu!